Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Chegou terça-feira, o melhor dia da semana, dia de episódio novo do nosso podcast Truque de Mãe. E hoje a gente está aqui para um episódio com treta, polêmica e ensinamentos. Então a gente já quer que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e também no Spotify, lembrando que lá tem todos os áudios dos nossos episódios que já foram gravados. Natália já começou dando spoiler. Hoje é dia de treta, de muito conhecimento, claro. E nossa convidada não poderia ser nada mais, nada menos que Simone Cruz, mentora de mulheres e educadora parental. Simone, a gente sempre recebe alguém com um textinho, que é uma forma de dar um carinho, um afago do tema que vem. E hoje, curiosamente, você nos trouxe a confusão. Foram tantos textos escolhidos para abarcar o tema, mas de última hora, acho que esse é o mais cabido. Mário Quintana, sempre respeitado. Os degraus. Não desça os degraus do sonho, para não despertar os monstros. Não suba aos sotos, onde os deuses, por trás das suas máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas, fica. O mistério é na tua vida. E é um sonho louco este nosso mundo. Isso é uma pequena pontinha que nós vamos falar sobre monstros nos sótãos e, claro, o despertar da mulher. Sejam todos muito bem-vindos à Trupe de Mãe. Para mim é imensa alegria, um prazer, me sinto muito honrada em estar aqui com cada uma de vocês, conhecer um pouquinho da história e o quanto tem sido um sucesso, cada história compartilhada, cada mulher que senta aqui, porque eu sei que cada uma de nós carrega a peça que falta na outra. E assim nós podemos crescer juntas. Muito obrigada pelo convite e eu volto quantas vezes vocês quiserem. Ai, que ótimo. Que linda. Estávamos ansiosas por esse momento, né? Porque sabemos que aqui hoje vamos sugar de você tudo que a gente puder. E eu queria que você começasse falando sobre a sua maternidade. Você é mãe de 3. Sim, mãe de 3. Para uns meio louca, fora da caixinha, né? Sei como. Sempre, né, Nath? Então, sou mãe de 3, a Valentina tem 8 anos, o Luiz 6 anos e a Ana 4. E a minha maternidade viveu um grande processo, eu diria que uma grande evolução, ou talvez eu vivi uma grande evolução, principalmente depois da chegada da minha terceira filha, a Ana, que foi junto com a pandemia. Todo mundo foi marcado de alguma forma por esse período, né? Então, quando a minha terceira filha nasceu, 28 dias depois começou a pandemia, e eu me vi dentro de um cenário um pouco caótico. Eu estava em um processo de encerramento de uma empresa, eu estava mãe, claro que muitos afazeres a administrar, a resolver, mas eu estava mãe. E vivia um caos materno, de cansaço, de sobrecarga, de noite sem dormir. E sem o entendimento que eu tenho hoje sobre a criança, sobre o desenvolvimento infantil, eu não tinha noção de como estavam emocionalmente os meus outros filhos, a Valentina, o Luiz. E ela tinha 4 anos, o Luiz 2 anos e uma bebê recém-nascida. Então, eram 3 bebês, praticamente, né? Quem é mãe vai entender esse cenário, né? Ou todas somos mães. Então, eu me vi muito cansada, sobrecarregada e comecei a me perguntar se a maternidade era para ser realmente assim. Falei, Senhor, nos foi dado um dom, gerar uma vida. Algo tão lindo. Se você for olhar, é tão detalhe, é tão detalhado, é tão maravilhoso, ou profundo, ou divino gerar uma vida. E parece que a vida vira de cabeça para baixo. Parece que o casamento não é mais o mesmo. A mulher não se vê mais como mulher. A gente se vê cansada, sobrecarregada, sem dormir. Parece que não tem vida. Por isso que os casais cada vez decidem ter menos filhos. Porque a vida fica diferente. E eu comecei a me perguntar, será que ser mãe é assim? E comecei em busca de resposta. Eu não aceitei uma maternidade tão difícil, que eu me via sempre cansada. O que isso mudou do seu primeiro
pro segundo, e por que no terceiro foi a carga, tipo, juntando tudo isso, ou você acha que realmente foi diferente a primeira da segunda e da terceira? O que pesou mais na terceira? Eu acredito que foi a junção de tudo. Eu tive a impressão que, assim, primeiro a gente vai se virando, dando um jeito, e está muito naturalizado ou normalizado o caos materno. Até porque no primeiro a gente não sabe muito como lidar, né? Porque é tudo muito novo. Então, às vezes a gente até acha que aquilo é normal, aquele sofrimento, aquele cansaço todo. É normal porque eu não estou acostumada, é uma nova realidade, eu não sei como é que funciona. Mesmo no meu caso, na terceira, o que eu mais ouvi era, é assim mesmo ter filho, aguenta, vai passar, é só uma fase. Eu falei, não é possível. E aí eu conversava com mães que tinham filhos já grandes, adolescentes, maiores, e era a mesma coisa. Eu falei, então tem alguma coisa errada, não é só esperar crescer. Parece que vão crescendo, vão piorando os desafios, ou vai mudando. Eu falei, tem alguma coisa errada. Então, eu tive essa impressão que o primeiro, a gente vai se virando, se adaptando, achando que é assim mesmo, é o que todo mundo fala. Não, ser mãe é assim. Ah, nunca mais você vai dormir. Se tá grávida, aproveita para dormir agora, que depois você não dorme mais. Então, é muito comum, é muito natural o caos instalado na família depois da chegada dos filhos. Mas define pra gente o que é caos. O que é caos? De forma... eu fico imaginando assim, maternidades diferentes, pessoas diferentes, com apoios, redes de apoios diferentes. Uhum. Então, quando a gente fala de caos, talvez o que você descreve como caos, uma outra pessoa não tenha vivenciado, ou talvez não consiga mesmo descrever o que é essa ideia de caos. É interessante essa pergunta, porque eu vejo com as minhas seguidoras que muitas me falam assim, não, eu descobri que o que eu vivo não é normal só depois que eu ouvi você falar, por essa naturalização da dificuldade materna. Então, vamos definir o que é caos. É uma mãe que se vê a maior parte do tempo sempre cansada, que a maternidade é mais pesada do que prazerosa. Eu me vejo sempre cansada, tentando dar conta de tudo. Não tenho mais a mesma história no meu casamento, não tenho mais a mesma relação com meu marido, não durmo mais. Aí me vejo acordando várias vezes à noite, tendo que trabalhar, dar conta de tudo, e ainda ficar bem e ainda ter disponibilidade emocional para essa criança. É lidar com as birras o tempo inteiro, viver em um ambiente que você parece que está tensa, que a criança está muito mais tempo irritada, agressiva, intolerante. É esse caos interno que você parece que não tem um minuto de paz. Parece que você não tem um minuto de tranquilidade. E aí bate aquela saudade de, meu Deus, por que eu fui ter filho? E agora o que eu faço? Então um dia essa mensagem chegou para mim, eu lembro como hoje. Essa frase chegou na minha cabeça, ser mãe não é bom. E aí quando eu captei aquilo, eu falei, como assim não é bom? Eu não posso aceitar esse pensamento. E eu entendi que esses pensamentos vêm conforme a fase que a gente está. Então não definia que eu era uma mãe ruim ou que eu não amava os meus filhos. Sempre amei os meus filhos, nossos filhos sempre são tudo para nós. Mas eu comecei a me questionar se eu precisava assim, estar sempre cansada. Parecia que eu tinha a sensação de estar um pé de guerra todos os dias. Por exemplo, é briga para tomar banho, é briga para sair do banho. É briga para comer, não é? É briga para comer, é briga para sair da mesa. É briga para ir brincar, depois é briga para sair da brincadeira. Então, é esse sentimento conflituoso. Desesperador, mas Esse sentimento de, parece que a gente está em conflito o tempo todo. Parece que a gente está o tempo todo tendo que aguentar tudo. Isso que eu defino como caos. Então, é uma coisa intrínseca, vamos dizer assim, à maternidade, né? Então, não é nada externo, porque, por exemplo, eu acho que isso que você fala, todo mundo vivencia. Todo mundo, maior ou menor grau. Mas, por exemplo, tem os agravantes, né? Vamos dizer, meu filho nasceu, foi para um UTI. Meu filho nasceu, meu marido foi embora. Então, é algo mais intrínseco, né? Que a gente está começando a naturalizar que ser mãe é igual a estar dessa forma que você falou. Não é isso? Sim, sim. E é intrínseco porque, principalmente hoje, em todo esse processo, todo esse resultado externo tem a ver com o que a gente carrega. Então, a maternidade vem e potencializa os desafios que a gente já tem dentro. Essa mulher já tem desafios internos, que tem a ver com a história dela, tem a ver com a relação com o pai e com a mãe, que eu chamo da criança interior. Então, nós temos uma criança interior que ela reflete no trabalho, nas nossas relações. Quando os filhos nascem, os filhos nos conectam com a nossa criança interior. Então, os filhos trazem à tona as sombras que a gente esconde, às vezes por falta de consciência, ou por não querer mexer, ou por a gente achar que está resolvido, só que está lá dentro guardado. Então, quando o filho nasce,
ele traz à tona as sombras da nossa história. Por isso que a mãe vive muito conflito emocional, vive muita crise de identidade. Por isso que, com a chegada dos filhos, a gente acaba se perguntando, e agora quem eu sou? Parece que a gente se perde um pouco de nós até se reencontrar. Eu acredito que toda mãe passa por esse processo, em maior grau ou em menos grau. Então, esse filho traz à tona os desafios dessa mulher. Só que a gente acredita, que foi como eu acreditei também, que esses desafios vieram com os filhos. Na verdade, eles só trouxeram para fora. Eles sempre estavam lá, né? É isso que eu ia te perguntar, porque você, né, na nossa prévia ali, você fala de crenças. Uhum. E eu fiquei me questionando, a gente estava até conversando aqui com Lívia, né? De repente eu nem sei que crenças, se eu tenho, que crenças são essas, né? Identificar crenças. São essas sombras ou são coisas diferentes? Crenças que você fala ali, né, na prévia, são outras coisas que você acredita ou são também fruto das sombras que você carrega? O que é isso? A crença é aquilo que você acredita e toma como verdade. E muitas vezes a crença ela é inconsciente, mas ela rege o nosso comportamento. E nós temos o consciente e o inconsciente. Essas crenças são construídas ao longo da nossa história, principalmente na primeira infância. Então, nós somos hoje resultado daquilo que foi construído até os nossos 7 anos. Isso formou a maior base emocional dentro de nós. Uhum. E essas crenças, elas estão estabelecidas lá e foram construídas a partir da experiência emocional, no ambiente em que nós estávamos inseridos, cada um de nós. Só que a criança, ela é altamente observadora, mas ela é péssima intérprete. Por quê? Porque ela observa tudo, tem uma capacidade de absorção incrível. Tudo. Sente, porque eles são mais emocionais do que racional, pelo desenvolvimento. Só que ele interpreta mal o que ela vê por causa da imaturidade cerebral e emocional. E aí forma as nossas crenças. E a gente vem para a maternidade e traz muitas crenças. Isso que nós falamos no início de ser mãe é assim mesmo, é uma crença que naturaliza uma mãe cansada, que a maternidade tem que ser difícil, que a maternidade precisa ser pesada. Mas isso não é uma regra, né? Não, é uma regra. Mas a gente carrega isso muito dentro de nós e acaba atrapalhando essa relação com a maternidade. A gente começa a achar que os filhos atrapalham, que eu tenho que ter mais um, ter outro, atrapalha o meu sonho, minha carreira profissional, vou ter que abrir mão de certas coisas. E no inconsciente elas vão atrapalhando essa jornada. Entendeu? Entendi. Ou seja, acho você é a Eu exceção. entendi, mas eu não acho nadinha disso. Não, você é a exceção. Não, na verdade, eu acho que tem um questionamento aqui também. Quando você fala assim, os filhos atrapalham algumas crenças, né? Que os filhos atrapalham o meu lado profissional. Que isso talvez não fosse verdade. Mas talvez seja um fato. Porque, assim, entender que você precisa dispor de mais tempo para estar com seu filho requer de outra, na contramão da coisa, que você diminui talvez o seu ritmo de trabalho. Uhum. Até se você não tem uma rede de apoio, se você não tem uma estrutura que lhe permita fazer isso. Eu acho que isso faz parte do maternar, né? Porque se a gente pega e entende assim, não, existe uma forma de ser mais leve, ok, existe uma forma de ser mais leve, inclusive como você encara os desafios daquilo que você tem, né, que você traz de crenças, mas se você entende que os filhos, por outras falas, limitam, eles limitam, independente de qualquer coisa. Porque, por exemplo, seu filho está doente hoje e você tem um compromisso profissional, a depender do grau da doença dele, ele é sua prioridade, você desmarca. Isso Eu acho que interfere depende na da sua mãe. vida profissional. Depende da mãe. Tem mães que... Sim, regra. mas de Meu regra filho geral, tá numa acho que UTI, sim, eu não também. vou, entendeu? Não, De regra sim. geral. Você vai se limitar sim, né? Você vai dizer, não, a minha prioridade nesse momento vai pender para a maternidade, porque meu filho está numa situação que depende dos meus cuidados e eu vou estar ali. Então, talvez a gente levar para a ideia de que as pessoas podem ter um maternar leve, esquecendo que existe também essa contrapartida da vida real, não acaba trazendo uma frustração de imaginar que você pode ir para um caminho que talvez não... É porque assim, tem duas formas de ver, de olhar, por exemplo.
Porque se a minha vida profissional é importante para mim, a minha maternidade é importante para mim, o meu casamento é importante para mim, eu vou viver a minha vida com intencionalidade de acordo com aquilo que eu quero construir. Conciliando todos esses Conciliando pilares, né? isso, conciliando os pilares que compõem a vida da mulher. Mas se eu já acredito que atrapalha, eu já coloco uma barreira de que eu não quero porque vai me atrapalhar. É esse o poder de acreditar em algo sem você questionar. Como eu comecei lá atrás. Que eu me vi numa maternidade difícil e comecei a me perguntar se precisava ser assim. Foi a pergunta que eu me fiz que abriu o caminho para eu adquirir conhecimento, buscar resposta e entender o que estava acontecendo. Primeiro eu queria entender aquilo ali. Queria entender como que eu conseguia ter uma vida mais leve, melhor, com filhos. Será que é necessário abrir mão de ter filhos? Você encontra pessoas hoje que não querem filhos, você encontra casal que não querem, ou que adiam cada vez mais, ou que querem só um e não querem mais, porque entende que limita muito. Mas será que limita porque eu acredito que a criança atrapalha e eu não me abro para entender o que eu posso fazer para construir a vida que eu quero tendo filhos? Entendeu a diferença? Mais ou menos. Porque eu acho que é meio filosófico. Eu entendo, mas entendo como filosofia, não entendo como praticidade de vida. Porque, por exemplo, tá, eu entendo, estou aberta, que eu vou ter que me relocar, que eu vou conciliar essas coisas. Mas na vida real, na vida prática, como é que a gente concilia isso? Porque quando você entende sobre... Foi o caminho que eu precisei trilhar. Eu não estava conseguindo isso. Então eu fui estudar e entender. Foi quando eu encontrei a educação parental e a formação em desenvolvimento infantil integrativo. Eu fui estudar para entender a criança. Quando eu comecei a entender as emoções, o funcionamento do cérebro, por que elas fazem birra, o que aquilo significa, eu comecei a mudar a minha ação diante deles. Então eu mudei como mãe e eles mudaram, porque eles são consequência daquilo que nós temos construído para eles. Então, por exemplo, uma situação de birra, quando eu entendo o que é a birra, o que está por trás da birra, eu sou muito mais assertiva para lidar com a criança. Então, no meu dia a dia, você vai tendo menos conflito, menos confusão. Uma mãe que não dorme, que acorda 4, 5 vezes à noite, ela conseguir dormir... Você vai se ressignificando para fazer com que as coisas precisem ser mais leves. Porque você entende o processo disso. Eu escolhi ser mãe, então, dentro dessa jornada, eu vou entender que faz parte do processo, eu vou ressignificar aquela maternidade que antes era pesada para ela se tornar mais leve. Isso. Sabendo que dentro do processo ele vai ser a mesma coisa. Mas a forma com que eu vejo todas essas reações à minha frente vão se tornar mais leves. Então, deixa eu ver se eu entendi. É muito de como eu administro meus pensamentos, eu entendo o que está acontecendo à minha volta, do que parar só para reclamar, que é leve, que é pesado, e aceitar o que vem para mim. É isso? Então, eu comecei nessa busca de eu preciso entender. Foi assim que eu comecei. Que nós somos bem racionais. Então, eu estou com um problema e quero resolver. Então, essa mentalidade foi importante para mim. Por exemplo, eu não quero aceitar este problema na minha vida de que tem que ser assim. Ruim. Então, eu fui em busca de resposta. Então, eu consegui, com conhecimento, alinhar o que eu precisava. Por exemplo, dormir melhor. Porque só em você dormir melhor, seu humor muda, sua vida muda, sua criatividade muda, seu desempenho no trabalho muda. Então, é muito natural a mãe que não dorme, porque a gente acha que criança não dorme, mas criança foi feita para dormir. Então, eu estudei sobre o sono. Então, eu regulei o sono da minha casa, porque eu precisava dormir melhor, para eu me sentir melhor, para eu ser uma mãe melhor, para eu conseguir entender isso tudo. Entender as emoções das crianças. Como é que eu posso ser mais assertiva para ter menos conflito? Então, eu comecei essa jornada assim, buscando conhecimento para resolver esses problemas. Aí, neste processo, eu descobri coisas mais profundas que têm a ver com o nosso interior, que é o meu emocional, como eu estou por dentro, que coisas eu trago da minha jornada que tem impactado esse dia a dia. Então, na prática, como que pode ficar melhor? Você regular o sono, você dormir melhor, você saber o que você faz para o seu filho, que ele se sinta verdadeiro, aceito, amado e importante, e ele começa a exigir menos de você, ou a gente se sentir menos culpada daquela criança que a gente parece que está sempre em falta, que não quer que a gente saia, que tá grudado no pescoço, e aí vem aquela, ai, será que eu tinha que ficar aqui? Aquela culpa materna de, eu tô no trabalho, mas estou pensando no meu filho, aí eu estava com meu filho, ficava pensando no trabalho, essa ambiguidade que a mulher vive, que eu passei por esse processo, estou em crise. Quando eu tô aqui no trabalho, eu quero estar lá. O que tá acontecendo? Eu quero saber, queria estar com eles. Mas quando eu tô lá, eu também quero estar no trabalho, é isso que eu gosto, é o que eu quero fazer. Então, eu
resolvi toda essa parte prática de como conciliar isso e fui evoluindo nesse processo de entender internamente o quanto isso tem contribuído aqui fora. E como foi esse processo de evolução? Como foi? Eu quero uma caneta. Muita prática. Muita prática diante dos desafios. Os desafios da nossa vida, com a maternidade no casamento, nós não aprendemos a olhar como oportunidade de crescimento. Então, eu comecei a enxergar e descobrir que esses desafios com os filhos no casamento são oportunidade de autocura. Porque eu enxergo no outro aquilo que eu preciso tratar em mim. Então, eu comecei a olhar tudo que estava fora, que precisava ser alinhado e me questionar o que isso quer dizer sobre mim. O que isso tem a ver comigo? E aí você começa a acessar respostas. E quando você alinha internamente, as coisas aqui fora mudam de contexto. Eu falo isso porque, geralmente... Eu tô com chute, você, né? Porque geralmente, assim, hoje parece ser muito prático na internet, né? Então eu vou estudar o meu interior e aí eu vou acessar internamente as minhas fragilidades, os meus traumas, o que tem, né? É que eu preciso tratar para que eu possa fazer com que a minha maternidade seja mais leve. E aí é tudo como se fosse uma regra hoje na internet. Ah, seu filho tem cólica? Então eu tenho uma receita para acabar com cólica. O seu filho não dorme? Então eu tenho uma receita para fazer ele dormir. A gente sabe que não é assim, né? Tipo assim, não é tão simples assim. Então quando eu falo de evolução e quando eu falo como que funcionou todo esse processo, é entender quanto tempo, o que você teve dentro do seu processo de amadurecimento e de autoconhecimento, quando que isso começou a ser ajustável ali dentro da sua realidade. Porque, eu comprei lá o livrinho do sono, eu li o livro inteiro, na prática para mim não funcionou nada. Aí eu já falei, eu não vou fazer mais ritmo de livro de sono de Ser Ninguém não, eu vou fazer dentro da minha realidade o que funciona para mim. Porque também se a gente acaba dentro da maternidade querendo seguir várias regras, isso na minha opinião, você vai acabar que vai tentar ter um robô dentro de casa. E a gente não sabe a gente sabe que não é tão simples assim. Então, dentro do seu processo, como que foi essa evolução de você realmente entender que você tinha que procurar essa evolução, adquirir mais conhecimento e trazer respostas, mas como que foi isso na prática? Bom, na prática eu comecei assim, ouvindo live, indo pro YouTube. Quando eu comecei a me questionar sobre essa maternidade, eu falei assim, eu não quero uma maternidade assim, eu quero uma maternidade diferente. Eu fui em busca desse conhecimento que está disponível. E eu lembro de eu estar cansada e bem exausta, e eu ouvia a aula, ou podcast, ou isso aqui que nós estamos fazendo, andando em pé, porque se eu sentasse eu iria dormir. Primeiro eu me abri para esse questionamento, eu não quero viver mais isso. Isso já foi um grande passo, porque quando você se abre, você começa a ir atrás de resposta. Aí, na prática, eu fui acessando esses conhecimentos e me identificando com pessoas. Então, sempre pessoas na jornada de evolução é importante. A gente precisa de relacionamento para evoluir. Então, nessa jornada, houveram pessoas que contribuíram comigo. Então, fiz curso online, fiz curso digital, li livro. Mas a grande virada de chave é me conectar com alguém, é ter uma mentora, é ter alguém que, na prática, traz essa clareza. Porque você lê na teoria e fala assim, eu entendi que birra é manifestação emocional, que eu preciso acolher, mas eu não consigo. Parece que vem um monstro dentro de mim, que a gente fica mega irritado, você quer que a criança pare com aquilo, e aí fica um conflito do meu racional com o meu emocional, porque na prática não é tão simples assim. Então, me conectar com pessoas, estar em ambientes, em lugares que também estavam buscando isso, foi um grande avanço ou a grande virada de chave. Então, eu fui atrás de pessoas que pudessem clarear as minhas ideias. E sempre eu acessava esse lugar, acesso esse lugar e trago para a minha vida e aplico e vou atrás de resposta. Olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, o que eu faço? E aí, os resultados são imediatos, por isso que foi tão profundo para mim. Você vê claramente a mudança na sua casa, na relação com os filhos, no casamento. E em maio, digamos que uns 6 meses depois, eu já estava fazendo o curso profissionalizante para me profissionalizar nessa área. Porque foi tão significativo para mim, a minha mudança, que eu falei, poxa, mais mulheres precisam disso. E você consegue pontuar alguns exemplos? Como que era seu comportamento antes? E falava assim, antes eu agia de tal forma, mas dentro desse ponto eu fui aplicando tais e tais
comportamentos ali que eu consegui reverter a situação? Só pra gente ver se a gente se identifica. Bom, eu sempre tive o perfil de mãe autoritária. É a mãe que eu tenho que falar e você me obedece, pronto. Eu sempre sei mais. Então, na ideia de que eu estou conduzindo meu filho no caminho certo. Eu achava que esse era o caminho certo e que precisava ser assim. Que, no fundo, eu estava gerando adultos direitos. Então, eu era a mãe do castigo, eu era a mãe do tapinha, eu era a mãe disso. E para mim era a absoluta verdade. Então, comecei a mergulhar nesse conhecimento porque essas situações começaram a me constranger em casa. Não fazia mais efeito, parece que não dava resultado, aquilo começou a me incomodar. E assim, aí olhando aquele cenário, eu falei, por onde eu vou começar que tá mais difícil para mim? As birras do meu filho. Na época ele tinha 2 anos, e é o que todo mundo fala do terrível W2, que é a fase das birras. Eu falei, não, então eu vou estudar sobre birra, porque deve ter alguma coisa que eu tenho que fazer, que ele tem que mudar, que ele, né, tá mal comportado, é desobediente, olha isso, olha aquilo. Eu falei, vou começar a estudar sobre as birras. E aí, quando eu fui estudar sobre birra e entender que birra não é mau comportamento, não é falta de educação, mas é uma manifestação emocional, o cérebro emocional está no controle, a criança não tem o córtex pré-frontal que auxilia na autorregulação. Então, a criança até 4 anos nem tem a área física falando, imagina emocional e psicologicamente, do cérebro para se autorregular. A criança precisa de um adulto regulado que ajude essa criança a se autorregular. Mas quando a gente carrega essa ideia de que meu filho é desobediente, olha a birra que ele está fazendo porque eu disse ou não, qual é a nossa ação? Eu preciso reprimir isso, eu preciso educar. Então eu queria educar porque achava que aquele comportamento era inadequado. Quando esse conhecimento clareou, eu falei, caramba, então na hora da birra ele está precisando de mim, da minha ajuda, ele está precisando que eu ajude ele a lidar com a própria emoção. Mas nem a gente sabe lidar com a nossa emoção. A gente... Agora que está aprendendo sobre desenvolvimento emocional. Como é que a gente vai ensinar o que a gente não sabe? Então, foi um grande choque para mim. Eu falei, poxa, eu já entendi que meu filho se jogando no chão, gritando, porque eu falei um não, porque tá na rua, porque tá em casa, ele tá desequilibrado emocionalmente, ele precisa de mim para se autorregular. Mas como que eu me sinto? Eu me sinto irritada com aquilo, quero que ele pare imediatamente, porque aquilo nos incomoda e aquilo vai trazendo um sentimento ruim, digamos assim. Então, isso foi uma grande mudança. Aí eu tive que reaprender como lidar com as birras do meu filho, que a minha primeiro impulso era, ele tem que parar com isso. Ele estava me desobedecendo. Como é que faz um show porque eu disse um não? Você tem que aceitar, ou você tem que entender, ou não é assim. Aí eu tive que aprender a lidar. Tá, como é que eu acolho, então, na prática? A criança está lá se jogando no chão, eu faço o quê? Só fico lá parada, esperando? As mães perguntam muito, eu faço o quê? O que eu vou fazer na prática? Eu sei que eu tenho que acolher, mas eu não consigo. Então, eu fui reaprendendo a lidar com toda essa situação em um novo lugar, que é um olhar de entender o desenvolvimento infantil, entender a criança, para me reposicionar. E isso muda tudo. E você estava lidando com uma criança de 3 idades diferentes. 3 idades. Eu tinha recém-nascida, a Ana, como eu já entendia de sono. Então, eu dizia que ela me dava menos trabalho, que ela acordava, mamava, dormia, então, e à noite eu ficava só mudando de quarto, que estava no quarto dela, e tinha a Valentina, e tinha o Luiz, tinha noite que eu nem dormia, ficava cansada. Imagine cansada, ficar mais ainda intolerante no outro dia, irritada. Só que os meus outros 2 filhos, por essa manifestação emocional, trazem outros comportamentos, como voltar a acordar à noite, como ficarem mais irritados, como ficarem mais intolerantes, como aumentar as brigas entre si. E como eu não tinha essa habilidade emocional em reconhecer para ofertar o que realmente eles estavam precisando, aí piorava tudo. Porque em vez de ofertar acolhimento, entender o que cada um está precisando na sua necessidade emocional, eu era essa mãe que cobrava esse comportamento, que dizia, vocês têm que ir pronto, vocês estão me desobedecendo, não é assim, fica quieto, vamos arrumar isso aqui. E isso gera um grande distanciamento emocional com as crianças. E quando eu me vi acessando esse conhecimento, foi algo que me marcou muito também. Eu estava mãe naquele período ali, estava mãe integral, digamos assim, e descobri uma grande lacuna emocional entre os meus filhos, um distanciamento por essa falta de habilidade em lidar com o emocional deles. Entendeu? Por isso que a gente falou que hoje era treta, porque, assim, quando todo perfil que a gente segue, né, que fala dessa questão de acolhimento e de como educar filhos, se é uma coisa mais respeitosa, sempre vai ter aquele comentário, menino Nutella, não sabe educar, aqui foi na chinela, palmatória na escola. O sistema é bruto. Sempre tem esse tipo de comentário, né? E a Aline fez um comentário ali que eu ia fazer também. Você falou,
da birra. Então, na prática, o que fazer. Fala um pouco, na prática mesmo, Como o que fazer. abordar, né? Então, você Criança disse tá que com você saiu de um patamar que era de uma mãe que falava não, que batia, que castigava, para um patamar de uma mãe que acolhe, né? Mas eu acho que esse acolher ainda é polêmico hoje, né? Assim, talvez não tenha um entendimento real do que significa isso. Então, o que é, por exemplo, acolher na prática uma criança que está se jogando no chão, né? Uma criança neurotípica que está se jogando no chão porque você negou o chocolate lá do supermercado. Bom, primeiro vamos entender sobre a firmeza e a gentileza. A gente acredita que ser firme é ser rude. Então, a gente acha, assim, que para eu ser firme com a criança, eu preciso mudar, assim, o tom de voz, às vezes, fechar a cara para ela entender. E a firmeza não é igual ser um pouco mais rude. Firmeza é você manter um limite até o final. E a gentileza não é ser permissivo. Então, há um grande conflito entre ser firme e ser permissivo. Porque a permissividade é quando você sempre cede ou atende à vontade da criança. Você ser permissivo. Então, a criança chorou, se jogou no chão. Ah, tudo bem, meu filho, faz. Isso é permissivo. Quando eu sou firme, mas eu sou gentil, é quando a gente aprende a manter o limite até o final, mas com gentileza eu vou ajudar essa criança a lidar com como ela se sentiu diante do meu limite. Por exemplo, quando a criança pede algo, ela fala, eu quero um biscoito. E aí a gente fala assim, não vou te dar, agora não é hora. Para o desenvolvimento daquela criança, na idade de 2 anos, por exemplo, ela não consegue racionalizar ou pensar na dinâmica de que agora é hora do almoço, agora vai atrapalhar. Nossa, minha mãe está fazendo um bem para mim. Naquele momento, ela só está pensando no biscoito. Ela não tem raciocínio cerebral para pensar em tudo aquilo que a gente está pensando. Então, ela está vibrada no biscoito. E quando um adulto vai lá e corta isso e diz não, para ela acabou o mundo. Vem a reação emocional. Eu quero. Então, é um grande desequilíbrio emocional, porque ela queria algo muito importante e alguém disse que não. Como a criança não consegue se regular, vem a emoção. O cérebro emocional entra em cena, ele bloqueia o acesso ao cérebro racional. Eu gosto de usar o exemplo da mão. Então, o cérebro está funcionando aqui. Aqui é o cérebro emocional e aqui é o racional. O racional é que regula as regras, o que é certo, o que é errado. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. A gente está numa discussão calorosa, no casamento, por exemplo, que todo mundo tem. Fala, e depois a gente se arrepende. Por que eu falei aquilo? Todo mundo não vive isso? Por que eu falei isso? Será? Não, tô entendendo. Não, a gente sempre tem razão. Assim, às vezes a gente se arrepende de algo que extrapolou, que falou alguma coisa numa discussão. Porque naquele momento o cérebro emocional entra em cena, ele bloqueia o acesso ao cérebro racional, é como se a gente não conseguisse pensar baseado em regras, em ética, você simplesmente explodiu, eu explodi. E isso na criança é muito mais forte, porque ela é imatura. Então quando eu falo para a criança, não, agora não é a hora do biscoito, ela explodiu, levantou a tampa, o cérebro emocional entra em cena, e ele é responsável pelo comportamento primitivo, lutar, atacar e se defender. Então, o que ele vai fazer naquele momento? Ele vai atacar, ele vai chorar, ele vai ficar agressivo, ele vai bater, vai pegar o pó de biscoito e jogar no chão, porque é uma reação instintiva cerebral diante de um adulto ali. Quando esse adulto fica nervoso, grita, fica mais impaciente, aumenta a reação emocional da criança de agressividade, porque ele está espelhando aquele comportamento. Então, por exemplo, eu disse um não para a criança, para você ser firme, você vai manter aquele limite até o final. Como aquilo trouxe uma alteração comportamental na minha criança, eu preciso ajudar o meu filho a lidar com o fato dele não receber o biscoito que trouxe para ele aquele comportamento emocional. Mas o meu limite vai até o fim. Então, como funciona o acolhimento na prática? Primeiro que quando a gente começa a entender a criança, a gente muda até a forma de dizer o não. Porque a forma como a gente reage a eles desencadeia o desequilíbrio emocional da criança. Então, a gente muda um pouco a forma de dizer não, dizendo não do mesmo jeito. E, bom, aí eu disse um não lá, a criança se jogou no chão. Ou seja, mãe, eu quero um biscoito. Como é que é o não que a mãe vai dizer? Primeiro. Dizendo não, mas sem dizer não. O ideal, abaixar, olhar para essa criança, entender aquela situação. Filho, olha aqui para mim. Eu sei que você quer muito biscoito. Eu sei que dá muita vontade de comer esse biscoito. Mas neste momento, você vai almoçar.
Ou assim que você terminar, você vai comer o biscoito. Ou esse biscoito você vai comer no período da tarde. Porque o não é uma palavra que o cérebro da criança também não entende muito bem. Então, é um pouco incompreensível. Então, você lida com aquela vontade da criança colocando o seu limite. Ai, mãe, mas eu quero. Filho, eu entendo o que você quer. Dá vontade, não dá, de comer biscoito? Eu sei que o biscoito é gostoso. Mas a resposta é que, neste momento, não. Assim que você almoçar, assim que você terminar, ou à tarde, você vai comer. Ele tem um sistema nervoso imaturo para certas reações, até por uma questão fisiológica, anatômica ali, que não está formada ainda. Mas ele é capaz de entender, essa criança é capaz de entender as explicações que o adulto dá para não ter aquele desejo atendido naquele momento. Ele vai ter o desejo e ele vai conseguir entender, a depender do adulto que está lidando com ele, como lidar com aquele desejo. Entendeu? Não, entendi. É isso que eu tô querendo dizer. Depende da forma como você aborda a criança, ela nessa idade não é capaz de reagir como a gente espera a um certo não. Mas a gente explicando o que está acontecendo, ela é capaz de entender. Ela tem esse entendimento nessa idade, aos 2 anos, 3 anos, por exemplo. Sim, porque isso vai ser construído no ambiente. Então, se é um ambiente que você constrói isso com a criança, onde ela começa a entender que existe limite, onde é claro o limite para ela, ela começa a se adequar e diminuir essas reações emocionais explosivas. No começo da jornada, quando nós estamos mudando isso, é desafiador para você, para mim e para a criança. Porque a criança olha o cenário e diz, nossa, essa não é minha mãe, não é assim que ela lida comigo. E para você é um aprendizado. Então você erra, você acerta, porque você está se reconstruindo. Então, por exemplo, a criança fez ali a birra, já está se jogando no chão. O que é o acolhimento? É eu dar emocionalmente o que a criança está precisando. Não é validar o comportamento dela se jogar no chão. Então, primeiro eu ofereço o que ela está precisando. O que a criança está precisando diante de um não? Ela está frustrada, ela está chateada, porque na cabecinha imatura dela, ela queria o biscoito. É o que ela mais queria na vida, é o sonho da vida dela, ela só consegue se concentrar no biscoito. Quando eu disse não, ela se frustrou. É uma frustração. Ela está chateada. Então, eu vou ajudar essa criança a lidar com a chateação. Primeiro, tirar a criança dessa cena. Se ela ficar lá olhando biscoito, ela só vai pensar no biscoito, no biscoito, no biscoito. Primeiro, eu ajudo a criança a se regular, porque ela está chateada. Depois, eu converso sobre o comportamento adequado. Porque comportamento e sentimento são coisas diferentes. Nós aprendemos que comportamento e sentimento é a mesma coisa. Quando a gente fala assim, você não pode ficar com raiva e bater no seu irmão. Eu posso ficar com raiva, eu tenho o direito de algo que despertou isso em mim. Pegou o brinquedo da minha mão, puxou. Se eu estivesse aqui mexendo no meu celular e alguém chegasse e puxasse o meu celular, eu ia ficar chateada. Poxa, por que você fez isso? Então, a criança também tem sentimento. Então, ela tem direito de ficar com raiva, mas ela não pode bater por causa da raiva. Então, nós precisamos lidar com o sentimento é algo, o comportamento é outra coisa. Então, na birra ela está chateada, ficou frustrada, mas ela não pode jogar o biscoito no chão, ou me bater, ou me dar um tapa. Isso é comportamento. Então, no desenvolvimento humano, porque isso serve para nós também, não é só infantil. Primeiro, eu preciso lidar com as minhas emoções e aí eu corrijo o comportamento. Então, a criança está chateada, eu vou ajudar ela com isso. Filho, tira da cena. Quanto menor, mais ele precisa de ajuda para se autorregular. Então, a criança de 2 anos, o ideal é tirar ela ali da cena. Tira da cozinha, tira de perto do biscoito. Vai para o outro ambiente. Eu estou vendo que você ficou muito chateado. Eu estou vendo que você está chateado porque eu não te dei o biscoito. Nossa, é importante para você, né, o biscoito. Filho, eu te entendo. Eu entendo esse seu sentimento. Eu entendo que você está frustrada. Eu sei que nessa hora o que você mais queria era um biscoito. Eu também, às vezes, fico chateada quando eu quero alguma coisa, mas eu não consigo. Eu entendo você. O que nós vamos fazer para você agora se acalmar, ficar tudo bem? Vamos caminhar um pouquinho? Olha, eu tô aqui com você. Aí você ajuda a criança a se acalmar, a sair daquele estado de descontrole emocional, que ela não vai pensar. Aí quando ela se acalma e o cérebro racional volta em cena, aí é a hora de conversar sobre o comportamento. Então tinha assunto com as crianças que eu esperava ali um tempo, perceber que ela saiu daquela atmosfera e conversava à noite, na hora do banho. Tem assunto que é necessário conversar até no outro dia. Filha, lembra aquela hora do biscoito? Que você me pediu e a mamãe disse não? Então, você se jogou no chão, ou você quis me bater, ou você jogou o pó de biscoito no chão. Eu entendo que você ficou chateada, eu entendo que você ficou frustrada porque não recebeu o que você queria.
Mas você não pode jogar o biscoito no chão. Você não pode bater na mamãe. Isso não é legal. Isso não é respeitoso. Porque aqui eu estou ensinando a criança que ela pode sentir. Os sentimentos são válidos. Os sentimentos são da criança e é nosso também. Nós podemos sentir. Mas agora, o que eu faço com o que eu sinto? Porque eu estou com raiva, eu vou bater em você? Porque eu estou com raiva, eu vou quebrar tudo? Não. Então, ela pode sentir, ela pode ficar chateada. Mas ela precisa saber como que se comporta diante de uma frustração. Isso que é o acolhimento com firmeza e gentileza. Eu mantenho o não até o final, mas eu ajudo com gentileza essa criança a lidar com o que ela está sentindo por causa do meu não. Eu acho que o erro, na maioria das vezes, é a gente achar que aquela criança de apenas 1 ano e pouco, que nem chegou a ter 2 anos, ela vai ter um entendimento real e racional como o nosso, do que é certo e do que é errado como a gente. Sim, a gente enxerga as crianças como mini adultos. Isso está errado, porque eu trago essa criança para um universo que não é dela. Aí a criança se sente altamente cobrada a atingir um patamar muito alto para eles, porque eles não têm maturidade. Porque parece algo tão óbvio, né? Para nós. Para nossa e, na verdade, nem a própria mãe, ela tem um entendimento de tudo isso que você falou. Não, foi isso que eu fui descobrindo. Porque parece uma coisa óbvia que não é óbvia. Não. Então, esses pequenos detalhes, até na forma de comunicar, a maneira como a gente reage ao comportamento da criança, ou desperta o gatilho emocional da birra, ou não. Só que para a gente saber como lida com isso, é importante esse olhar sobre a criança, sobre a fase que ela está, sobre como que a minha filha, meu filho vai ouvir esse não. Qual é a forma que eu converso com ele? Eu acho que, trazendo um gancho para a pergunta de Nath, você respondeu de forma espetacular, essa distorção na internet é porque as pessoas precisam entender do que a gente está falando. Nós estamos falando aqui de programação neurolinguística, PNL, e nós estamos falando de neurociência. O que a Simone está trazendo aqui é fundamento de ciência. Então, você está falando de estudo do cérebro da criança, de entender sua fase de desenvolvimento e de entender abordagens que traz a PNL para você conversar com a criança. O que a gente vê que traz um certo ranço e a treta é a informação distorcida de quem não estuda e que acha que é só abaixar ali para a criança e falar. Não é só, entre aspas, isso. É entender o que você disse. Entender a maturidade da criança, qual a linguagem, a melhor abordagem para isso. Que é o que a gente tem hoje de conteúdo denso, né, de ciência na área. Porque o que as pessoas pegam? As pessoas pegam um recorte da fala e diz, toda criança que estiver brigando por biscoito, você vai abraçar e acarinhar. Pronto, virou o recorte. Aquela pessoa que não tem o conhecimento da base do que a gente está falando, qual é o nível de desenvolvimento, de estudo, olha e fala, me poupe, vá, não dê umas palmadinhas não, que ele está batendo em você depois, né? Então, assim, é bom que fique claro que o que a Simone está falando não é um achismo. Isso aí já vem comprovado há muito tempo. É PNL, Programação Neurolinguística. É neurociência. É você entender o cérebro da criança, é você entender qual o seu desenvolvimento, porque a gente tem a faixa etária, como ela falou, que vai de 0 a 7 anos, é onde a criança realmente tem uma abertura maior para aprender as coisas, e você gosta de dizer, a infância é o chão que a gente pisa, é essa base que vai sustentar todas as outras coisas, e entender que dentro dessas janelas ainda existem particularidades, porque a criança de 1 ano, pode não ter a margem de desenvolvimento da sua criança de 1 ano, que vem da base familiar, que vem do pré-gestação, da do nutrição. Estímulo, exatamente. Do ambiente familiar E tudo. Então, é entender o seu contexto. E assim, você falou uma coisa, né? Porque é denso. Então, você tá fazendo um recorte de uma camada de conhecimento que você construiu, né? Você está fazendo um recorte. É igual quando a gente faz post para Instagram. Parece fácil, mas na verdade tem uma camada ali, camadas e camadas que você vai colocando de conhecimento. E o fato de não aprofundar, por isso que para ser pai e mãe a gente precisa estudar mesmo, eu acho, né? Faz a gente correr para os extremos. Ou eu sou a mãe autoritária que bate, ou eu sou a permissiva. Eu acho que é muito isso. Assim, eu acho que
uma parcela pequena está ali no equilíbrio. Até porque é difícil, é desafiador demais para qualquer ser humano normal. Então, eu acho que a falta de aprofundar, de estudar, de buscar entender, talvez eu não vou lá pegar um livro, mas estou conversando com alguém aqui que entende mais do que eu. Eu vou ter uma mentora, que é o que você faz. Eu vou ter uma mentora. Uma pessoa que já trilhou esse caminho, que vai conhecer a minha realidade, entender qual é o momento dos meus filhos, e eu estou tremendo de frio. E tem até uma pergunta que eu quero falar sobre isso com ela. Mas Você eu sabe? preciso fazer uma pergunta antes. Tá bom. Não, eu só vou terminar aqui, porque também eu vejo o outro lado. Eu vejo famílias que nunca falam não falam a palavra não, com o receio de que a criança não vai entender. E eu sempre digo, gente, o não é protetor. Porque se você estiver aqui com seu bebê no colo e seu outro filho de 2 anos começar a meter a mão ali na tomada, você vai fazer o quê? Você vai dizer não. Você vai dar um não. Por quê? Porque você vai paralisar aquela criança. Então, mas quando a gente entende que o não é difícil, você muda a forma de abordar. Por exemplo, nosso cérebro foi feito para comandos positivos. Mas eu tô dizendo não. Pode falar assim, eu não enfio o dedo naquela tomada, senão você vai morrer. Aí ele já enfiou. Mas ele já enfiou. Já colocou. Já foi, colocou. entendeu? Já morreu. Então, o que eu quero dizer é isso, é o extremo de famílias que não falam a palavra não para uma criança. E geralmente Não é isso, são de né? pais que vieram de uma educação muito autoritária. Muito rígida, muito repressora. né? Pode ser. Ela vai para o extremo, porque ele sofreu tanto nesse contexto e ele não quer oferecer isso para os filhos. Então os pais vão para o oposto. Eu não quero esse sofrimento, eu não quero que meu filho viva o que eu vivi. Então, ser firme com esse filho, pôr um limite para esse pai que sofreu isso, é dor. Por isso que ele não consegue. Por isso E que ele é não tão consegue prejudicial dizer o não. quanto, né? A rigidez, eu acho. E fora que a gente traz todas essas informações, mas não é também todo pai que está preocupado em entender a forma como o filho pensa, Mas é o que eu tô se dizendo. colocar no lugar da criança, Não. entender que a educação, que a atenção, que... Mas se nós quisermos gerar um mundo com adultos emocionalmente saudáveis, esse é o caminho. Não, com certeza. Eu falo que não é uma regra, né? Uhum. Hoje a gente traz a preocupação, a gente fala muito, assim, desde o início do podcast, é o quanto de informação que tem aí, 0800 pra gente, né, que vai ser mãe, que quer ser mãe, que está planejando em ser mãe, tá tudo aí pra gente. Claro que a gente tem que saber as fontes que a gente busca, o que a gente procura, né, mas se de fato a gente quiser seguir a linha e ir pelo caminho certo, informações é o que não falta. Mas poucas as pessoas que buscam essas informações. A gente discute muito isso aqui no podcast. Mas eu acho que a gente tem crescendo muito, né, Simone? Tem muita eu gente acho procurando. que já esteve em um momento muito mais tenebroso de não ter esse conhecimento. Eu acho que essa nova geração de família, de crianças, elas estão tendo essa vantagem de vir com esse olhar atento para esse movimento. Talvez ainda não seja o esperado, né? Que a gente busca, mas a gente já vê essa crescente muito firme, assim. A minha pergunta vou usar o exemplo do biscoito, mas vamos pensar numa situação em que eu neguei algo, aconteceu aquela birra, aquele descontrole, e aí chegou um momento em que a criança, o filho, ele se recompôs, teve a paz, a calmaria novamente, e eu vou ceder ao desejo dele. Então eu vou dar o biscoito que ele tanto quis. Nesse momento, eu lembro que você falou já, né, que às vezes tem que, no dia seguinte que você vai abordar para corrigir. Nesse momento em que eu vou ceder o desejo ou a vontade que causou a birra, eu devo abordar esse assunto ou eu não? Eu cedo com naturalidade e em um outro momento eu venho corrigindo. Mas qual é o motivo do CD? Depois daquele... Depois do almoço, chegou o momento do Você biscoito. falou, não, Aí no depois momento do que eu vou dar o almoço, biscoito, eu tô te dando, mas eu não quero mais que você faça aquela birra, ou não é esse o momento que eu devo corrigir. Tem que ser outro momento. Primeiro, conversar com a criança, trazendo clareza sobre essa permissão que ela pode sentir, porque quando eu ensino a criança que ela não pode sentir, é um tipo de repressão emocional, e nós vivemos muito isso na nossa infância. Então, primeiro, eu converso com essa criança. Todo mundo se acalmou, almoçou, então vamos conversar. Filho, lembra do momento do biscoito? Fazer mais perguntas para a criança responder. O que aconteceu? Para ela poder expressar o que sentiu. Porque quando a criança se expressa, ela alinha pensamento. Uhum. E naquele momento que ela está mais calma, o cérebro racional já está em cena, ela consegue ouvir. Na hora que a criança está tendo uma crise de birra, não adianta dar sermão, falar que está errado, que não pode jogar no chão, que você é isso. Ela não está ouvindo. Ela não consegue.
É como as mães falam, entra por aqui, sai por aqui. Parece que eu não tô falando com ninguém, é exatamente isso, por causa do cérebro. Então você vai abordar a criança, filho, lembra o que aconteceu? Deixa a criança falar. A gente já vai falando, você... Deixa a criança falar. O que você me pediu? Eles falam assim, um biscoito, mamãe. E o que aconteceu? Eu disse não. E aí depois que eu disse não, o que aconteceu? Deixa ela relatar a cena, porque isso vai trazendo consciência. Então, filho, olha só, tá tudo bem você ter vontade de comer o biscoito. Tem hora que eu também tenho vontade de fazer algumas coisas que eu não posso naquele momento. E você ficou muito chateado. As crianças não conhecem sentimento. A gente acha que eles sabem o que é ficar chateado, irritado. Eles não conhecem sentimento. Então, nomear os sentimentos desde pequenininho nessas conversas vai trazendo clareza emocional para essa criança. É uma construção. Você ficou muito chateada porque eu não te dei o biscoito. Isso se chama frustração. Você ficou frustrado. E aí, o que você fez quando você estava frustrado? Ele vai lembrar. Às vezes eles não querem falar. Eu quero dar essa... Às vezes ele não quer falar, ele fica assim... Filho, o que aconteceu? Você quis bater na mamãe, você jogou o biscoito no chão. Filho, esse comportamento não é legal. Não é assim que a gente lida com a frustração. Não é assim que a gente faz quando está chateado. Eu entendo seu sentimento. Você pode sentir, porque você está ensinando a criança que ela pode sentir e que pode compartilhar com você. Porque quando eu falo assim, você não pode fazer isso, não é legal o que você fez. Ela entende que o que ela sente não é legal. E ela começa a ir para um lugar que ela não pode compartilhar com você o que ela sente. Isso lá na adolescência, é o adolescente do quarto. Que não conversa com os pais, que não se abre, que os pais falam, meu Deus, parece outra criança, nem conheço mais meu filho. Sério, né? Não, isso que eu ia falar, porque abre portas para outras coisas, né? Se eu não posso me abrir ou compartilhar com meus pais, eu vou fazer na rua, né? E até assim, para uso de drogas. Nem vamos passar, que ele passou ileso pelo uso de drogas, tudo. Quando ele chega na fase adulto, e aí é que a gente fala que você vai para o mercado de trabalho, por você não reconhecer as suas emoções, você é o adulto que quer suprir o vazio através das compras, através das coisas. Tem uma edição que se chama uma coleção. Eita, que hoje eu tô, hein? Tem uma coleção que se chama Tem uma coleção que se chama Sentimentos. Bernardo tem. Ele já entende hoje o que é medo. Então, estão cortando lá fora, aí ele vem correndo e fala, eu tô com medo, abaixo. São poucas páginas, não sei se pode fazer o merchan, mas já fazendo, porque é de utilidade pública, me valorizem. Tem na Irmãos Ribeiro, custa R$25, R$23, R$25. Então, assim, presentei as pessoas que você conhece. E é lindo o desenho, é bem lúdico. Super lúdico, ensina. Porque, assim, se você não sabe o que sente, se sua criança não sabe o que sente, se você é adulto não sabe o que sente, isso desencadeia um monte de coisas, não é, Nath? Que vai para além do comportamento ali social. Vai para a vida mesmo. Sim. Então, assim, nessa idade, 1 ano, já tem que saber o que é frustração, já tem que estar ouvindo sobre medo, sobre raiva, que é o aflorar de um monte de coisa. E a gente vai alimentando o campo conforme o desenvolvimento cerebral da criança. Então, já está maiorzinho, vamos para o livro vazio. Você já vai entrando em outros profundos Tem um outro também que chama Emocionário. O Emocionário. O Emocionário é bem legal, que tem os nomes mesmo dos livros. É um ABC dos sentimentos. Das emoções. E assim, um leva ao outro, né? É muito interessante esse Emocionário. Lá em casa tem também. Monstros na Barriga, já fica aí a dica. É um livro essencial que os pais têm que ter em casa, porque vai dizendo qual é o sentimento, vai provocando a criança a dizer reconhecer, o que foi que você sentiu aquele dia. Vamos lá no livro ver aquele monstrinho na barriga que tinha. Isso é muito importante. A gente leva para a vida profissional, para o casamento, porque se eu não consigo falar do que sinto, é outro problema no casamento. Porque as relações vão ficando frágeis. Porque se eu não consigo falar do que sinto, eu não consigo me abrir, as relações não existe cumplicidade. E como estava o seu casamento nessa época que você se questionava que a maternidade não era boa? Então, estava ficando conflituoso, né? Porque meu esposo chegava já cansado do trabalho e me encontrava lá irritada, ou nervosa, ou impaciente, exausta daquele dia cansativo, e a gente começa a cobrar coisas. A gente começa a dizer, é porque você é isso, é porque você é aquilo, é porque você tem que ir mais e você tem que... A gente começa a entrar no lugar de dividir obrigações. E eu falo hoje para as minhas alunas que o casamento não é sobre dividir obrigações, é sobre construir relacionamentos.
Então, que relacionamento nós estamos construindo dessa mãe, desse pai, desse casal com as crianças? Porque tem um outro ponto que fez a diferença na minha jornada, que é entender as leis da ordem do amor, que trazem clareza sobre a ordem de prioridade na nossa vida. Explica aí. Eu sou Destrincha, peraí. Prossiga, vamos lá. Eu tô com o meu bloquinho aqui, ó. Vamos para essas leis aí. Mas antes dessa revelação bombástica, deixa eu concluir a pergunta da Aline sobre a questão da birra que nós estávamos falando. Então, passou o almoço, traz clareza sobre o que ele sentiu e a diferença do sentir e se comportar, que você vai ensinar a criança que ele pode compartilhar com você o que ele sente, Sim. que sentimento é importante, a gente precisa aprender a lidar com ele, não anular o que sente. Validando, né, os E aí, sentimentos dele. você faça perguntas, ajuda ele a orientar, fala, filho, olha só, chegou a hora do seu biscoito. Tá vendo que você almoçou, você me pediu aquela hora, eu te falei que era depois, chegou a hora do seu biscoito. Você tá tendo o seu biscoito. Mas você precisa aprender a lidar com esses momentos desse sentimento de frustração, porque ele vai se frustrar em outras situações e ele vai continuar se frustrando a vida toda. Então, os desafios na infância é uma oportunidade para a gente ensinar essa criança a lidar com o que ela vai viver a vida toda. O problema é que nós temos nos deparado com essa falta de habilidade em lidar com a criança, porque também foi assim conosco, então a gente reproduz muito do que aquilo que a gente carrega. E esse olhar de que, poxa, é tão óbvio para a criança, mas que ela não entende. Porque nós estamos o tempo todo trazendo essa criança para o mundo adulto. E a gente deveria entender essa criança para ajudá-la a viver nesse mundo de adulto. Porque quando eu descobri que a palavra educação é um desabrochar de dentro para fora e não de fora para dentro, é conduzir para fora de si mesmo, né? O original da palavra é conduzir para fora de si mesmo. Então, significa que eu vou pegar o que o meu filho já carrega, já tem dentro, e vou ajudá-lo a se conduzir aqui fora. Quando a gente se coloca no lugar de eu vou embutir no meu filho para ele saber o que ele tem que fazer, entra esse lugar onde a gente ensina anulação, onde tem repressão emocional, só que a gente acha que não existe isso. Isso foi um grande choque para mim. Eu não achava que eu era essa mãe. Eu achava que estava tudo certo. Até Fazendo porque a coisa certa, eu era né? mãe presente, eu estava com os meus filhos, eu acompanhava eles. E eu descobri que não, que eu estava neste lugar dessa mãe, que em vez de oferecer realmente o que eles precisam, estava neste lugar de dar muito mais distanciamento emocional do que proximidade. Agora vamos... Desculpa, Simone. O Augusto. Augusto tá roncando ali. Tá roncando, ainda tomando um café. Acho que tá vendo. É trupe de mãe, amiga. Tá ali nos bastidores. Mas sabe das coisas que você falou, uma coisa assim que fez meu coração errar as batidas, é porque tudo que você fala mostra pra gente que é no longo prazo que as coisas acontecem. As pessoas querem o resultado de imediato e esquece que existe um caminho. Então, assim, você pega uma criança que vem ali com a sua faixa de desenvolvimento, vai adubando o solo, trazendo um pouquinho de conhecimento sobre os sentimentos, sobre as emoções, sobre o comportamento. Você vai a cada dia acompanhando, tratando, fornecendo o que ela precisa, para que você construa um adulto, né, que entenda o que sente, por que sente e como lida com essas frustrações ou com essas habilidades, né? Porque no meio do caminho você também vai construindo habilidades. Então, assim, é de se pensar que você não tem um filho pronto de imediato. É uma construção, inclusive para o pai, a nível de conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa informação, então a gente está tendo acesso a esse conteúdo agora, vendo no podcast, e pode chegar, epa, meu filho tem 11 anos, 12 anos. Não é tarde, sempre é tempo de construir. Sim. Então, E de resgatar. E de resgatar. É você entender, no longo prazo as coisas acontecem, mas não é porque você já foi tão longe que você não pode vir regando as coisas. Lógico que não vai ter o mesmo efeito se você aproveitasse o horizonte de tempo e fosse fazendo isso de forma parcelada, né? Mas sempre tempo e sempre importante para a vida esse conhecimento, né? Muda tudo. Só em pensar que nós estamos formando o adulto de amanhã, nós nos colocamos de um lugar de maior responsabilidade. Porque algumas coisas com as crianças funcionam a curto prazo. O grito funciona, a palmada funciona, mas ela é a curto prazo. E quando você olha isso dentro do contexto emocional, por que a criança para? Porque a gente ativa o medo.
e construir uma relação com a criança à base do medo, eu tenho medo da minha mãe. Paralisa. Então, quando eu erro e tenho medo dessa pessoa, primeiro, nós colocamos a criança em um lugar de que você não pode errar. Aí a gente cresce adulta perfeccionista, né? Que quer fazer tudo certinho, que no fundo é o medo de errar. Porque se E eu na verdade errar, nem faz, eu porque sou- o perfeccionismo paralisa. Paralisa, Você nunca bloqueia. faz a coisa porque Por você medo sempre de acha errar. que tá... A gente lida muito mal hoje com os nossos erros. Às vezes a gente não arrisca, muitos não vão para o digital, não se lançam em um novo projeto, porque por trás existem várias raízes. A raiz do medo, a raiz de ser quem eu sou. Porque lá na infância, através dessa educação um pouco mais repressora emocionalmente, funcionou em que nível? Quais são os bloqueios emocionais que estão por trás disso? Será que o meu filho tem uma relação comigo à base do medo? Ou à base da confiança, da entrega? À base de eu posso me abrir para esses pais? Como que nós estamos construindo essa relação a longo prazo? Porque agora é uma criança de 1 ano, a gente vai fazendo o que dá. E aí, quando começa a aparecer os efeitos disso, ali com 8, 9 anos, as crianças estão mais ansiosas, as crianças estão mais agitadas, as crianças estão cada vez tendo depressões mais cedo, problemas emocionais, né, transtornos. Então, aonde está isso? Ou da onde vem? É do nada? Não, isso é uma construção. E trazer clareza sobre isso muda a nossa vida. Muda, inclusive, o futuro das crianças. Com certeza. Agora volta, fala lá das leis, da ordem. Então, quando os filhos nascem, a gente fica mãe, né? Meio óbvio, né? E a gente acaba colocando os filhos como prioridade. E ser prioridade ou não ser prioridade não é ser menos importante. Por exemplo, que se eu pergunto para você o que é prioridade na minha vida? Meu casamento é prioridade, meus filhos é prioridade, eu sou prioridade, meu trabalho. Mas como é que fica a ordem disso? E nas leis da ordem do amor, vamos entender na prática, né? Quem veio primeiro? Eu. E depois, para chegar nos filhos, Depois quem o casal, Depois né? é meu marido. Depois o casal. E depois o Sem o filho. casal ou um relacionamento que você teve, filho. não existe o filho. Eu entendo como um rio, como um fluir. Passa em mim, passa no casal e chega nas crianças. As crianças manifestam muitas vezes nos comportamentos desafiadores os desequilíbrios emocionais da casa. Tem coisas que eu consigo fazer a leitura nas crianças que tem a ver com o casal. Porque eles são esponjas emocionais e a mulher é o termômetro. Observa, quando você está irritada, a casa toda está irritada. 100%. Quando você está em paz, a casa está em paz. 100%. Então, se essa mulher não consegue olhar para si, não consigo cuidar de mim, porque agora eu sou mãe, que agora eu tenho que dar conta de tudo. Então, ela está cada vez mais vazia de si mesma. Ela vai se esvaziando de amor. Como que ela quer nutrir um filho com amor? Porque acha Ela que não tem a dentro para prioridade dar. tem que ser os filhos Eu agora, tenho que dar né? conta. Então, primeiro eu tenho que olhar como é que eu tô, como eu me sinto, o que eu faço por mim. E aí, como que tá esse casal? Eu sei que aumenta a demanda, eu sei que tem um filho pequeno, mas quando eu sou intencional e falo assim, eu preciso olhar para esse casamento, nem que seja 30 minutos quando a criança está dormindo, ter um momento do casal. Vamos assistir uma série de 20 minutos juntos? Um dorama. Vamos fazer uma lasanha de micro-ondas, nada muito elaborado, mas vamos comer junto, é olhar para o casal, porque muitas vezes esse casal fica esquecido, porque agora existe o pai e a mãe, e o casal. E aí os casamentos vão se distanciando. Quando a gente faz uma pesquisa rápida no Google, a cada 5 casais, um se separa depois da chegada dos filhos. É um número altíssimo. Aí eu te pergunto, a culpa é das crianças? São elas que vieram perturbar a nossa vida? Não. Então a gente não pode transferir isso para um ser como as crianças, que na verdade eles vieram mostrar para nós aonde a gente precisa melhorar. As crianças são portais de cura. Os desafios com as crianças revelam as nossas dificuldades. Mas quando você iniciou sua fala dizendo que a gente muda com a maternidade, os relacionamentos mudam, não muda? A gente que mudou, como é realmente, digamos, para quem tem lá o reconhecimento do eu, que já está nesse processo de evolução, ou de como olhar? A mãe que entrou no caos da maternidade, como ela olha para esse relacionamento para entender que não mudou, ou realmente mudou e como aceita essa mudança. Porque assim, várias coisas dentro do contexto, né? Você olha para o seu corpo e fala, já não está tão legal. A intimidade já fica assim, existe um processo, né? Depois vocês voltam, depois vocês até voltam a se ajustar, mas uns voltam com um tempo curto, outros levam um tempo maior e outros não voltam.
como é dentro desse relacionamento, como que a pessoa tem esse olhar de ajuste, né? Já de imediato. Uma coisa importante é respeitar as nossas fases. Nós nos cobramos muitas vezes dar conta de coisas que não fazem parte daquela fase. Porque nós estamos sempre preocupadas com o depois. Por exemplo, uma mãe que tem um bebê recém-nascido, ela tem uma demanda, ela tem uma adaptação gigantesca. E muitas vezes essa mesma mãe que está com recém-nascido, que fui eu na minha primeira, na minha segunda gestação, às vezes eu acho que é por isso que eu desejo ter o quarto, para ser uma maternidade totalmente diferente, com essa clareza de conhecimento que eu tenho vontade de experimentar. Porque eu já vejo diferença na minha filha, nos Você 3. vai chegar em 12 filhos? 12 não, mas o Mas quarto você talvez. levou eu encaminhei para as meninas, né, no grupo, um vídeo de uma mãe falando assim, a mãe que eu fui na minha primeira não é a mãe que eu fui no segunda e não é a mãe no meu terceiro. Eu estava em fase de vida, ainda pergunta assim, você ama os seus filhos de forma igual? E ela não é questão de amar, é que a mãe que tinha aquele amor não é a mesma que tem esse amor, porque fui amadurecendo e fui tendo clareza, inclusive, dos sentimentos. Até porque o amor não é igual, ele é único. Cada um tem uma individualidade. Então, você ama o filho de forma única. E eu tenho uma dinâmica para explicar isso para os filhos, que muda totalmente a dinâmica dos irmãos por causa da disputa de atenção com os pais. É bem legal, eu vou contar para vocês. Bom, mas falando do assunto tá ficando bom, tá vendo? Da... Se eu fosse você, eu não ia nem fazer pipoca, não dava nem pause. Bom, então, essa mãe, ela precisa entender a fase que ela tá. E o que eu me cobrei, talvez, lá nas minhas primeiras gestações? Dar conta de tudo. Então, é aquela mãe que, enquanto o filho descansa, eu tenho que dar conta de um monte de coisa. Não olha para o meu descanso, para aquele momento que eu também preciso descansar para atender essa criança. É uma fase que ela precisa se permitir ser mãe, se entregar àquela fase. E aí vão chegar outras fases. Mas nós estamos tão aceleradas em uma autocobrança tão grande que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E respeitar as fases é importante para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, inclusive no casamento e na relação com os filhos. Mas entender que eu vou nutrir a minha casa daquilo que eu tenho, do que eu tenho construído no meu casamento, aí vai chegar no filho, muda tudo. Porque até a sua dinâmica de organização muda. Porque, por exemplo, você vai olhar para a sua rotina e vai dizer, eu preciso organizar alguma coisa aqui para eu ter um pouco de tempo com meu esposo. Senão a gente empurra isso com a barriga, eu me deparo com mães que os filhos têm 5, 6 anos e nunca mais nem comeram um sanduíche sozinho com o marido. Sempre com a criança, sempre na correria. E isso não é saudável para o relacionamento. Esse casamento aos poucos se desfaz. Nós somos um casal, é o homem e uma mulher que decidiu ter um filho. E isso não pode se desmanchar. Porque as raízes sou eu e o marido. Forma-se o caule, que é o casamento. E os frutos que vêm ali na copa da árvore vai ser resultado desse fluir. Se essa raiz está doente, se não existe o caule, não tem como ter o fruto. Só que a gente aprendeu a tratar o fruto. Meu filho tem que estar bem, meu filho tem que estar comportado, eu tenho que fazer isso, tentando melhorar o fruto. Mas a raiz está doente. Às vezes é uma mulher frustrada, é uma mulher que não está bem, que não consegue se olhar mais, que está insatisfeita com o corpo. Aí é um casal que não se vê mais, não tem mais cumplicidade na cabeça do homem. Ele começa a achar que aquela mulher só tem olhos para os filhos, não tem mais olho para ele. Aí começa a cobrar coisa. Aí no outro lado a mulher fala, por que você não faz o que eu faço? Olha que tanto de coisa que eu tenho que dar conta. Aí começa aquele conflito por falta de alinhamento. Então, o alinhamento externo sempre começa com o alinhamento interno. Então, eu olhar para a minha vida e dizer assim, eu também sou importante. 15 minutos de descanso vai nutrir o meu filho também, porque eu preciso estar bem. Eu preciso me respeitar também. O que eu posso fazer para melhorar o meu dia? Para eu me sentir bem. O que eu posso fazer para essa relação? Meu casamento não pode acabar com a chegada do meu filho. Nós somos um casal. Que momento que a gente vai ter junto? Que momento vai ser o nosso? E a qualidade do momento, né? Porque Isso. tem muitas pessoas que dizem, eu tenho um momento, eu e meu marido... Só para falar dos problemas com o filho. Ou então para ficar aqui, cada um no seu telefone. Não, é voltar ao namoro, do olho a olho. E as primeiras vezes você não sabe o que fazer. Primeira vez que eu viajei, e é saudável viajar o casal sem os filhos, tem a fase certa? Tem que vencer algumas barreiras? Tem. Porque eu atendo mães que não conseguem deixar os filhos porque já tem a ver com a nossa ferida do abandono. Eu não consigo deixar, parece que eu estou abandonando ele, na verdade é a sua dor do seu abandono, aí você não consegue. E tem a fase. Então, esse casal viajar sozinho sem os filhos, a primeira vez a gente não sabia o que fazer. Tipo assim, não tem assunto.
Aí agora, vamos ligar para ver como é que tá as crianças, não é? Porque você não se enxerga mais como casal. Dá uma dica rápida para quem tá passando por esse momento. É aquela diquinha assim, tipo, hoje você pode implementar isso na sua casa, que não vai ser o resultado, Hoje mas que você já pode começar a ter precisa, conexão. pelo menos uma vez na semana, ter um momento a dois. O que é ter um momento a dois? Só seu e do casal. Coloca as crianças dormir e ter um momento do casal. O que vocês gostam de fazer junto? O que vocês faziam antes, que não faz mais? Às vezes é sentar, comer um sanduíche, um cachorro quente, mas assim, ó, olho no olho, sem o celular, sem estar preocupado com a criança. É começar a falar, você tá bem? Como é que você tá? Que a gente não pergunta mais. Manda uma mensagenzinha. Oi, tudo bem? Não esquece o nosso encontro hoje à noite. Hoje à noite, vamos jantar junto? Vamos colocar as crianças pra É dormir? verdade, gente. É. Olha só, que tal esse sábado eu deixar Deixa um nosso bilhetinho no filho com a espelho do avó, banheiro. com a amiga? Vamos deixar o nosso filho com alguém para nós dois almoçarmos junto? Uma coisa simples. E é com o casal, e às vezes com um casal de amigo, porque tem que ter um momento do pai, da mãe, do homem e da mulher. Eu atendi uma mãe há um tempo, ela já tinha o filho mais velho com 6 anos. Ela disse, nunca mais eu e meu marido saímos com um grupo de amigos. E aí eu fiz um processo com ela de reorganização, de rotina, encaixar cada peça no lugar, porque a gente se preocupa. Eu quero dar conta do trabalho, eu quero dar conta dos filhos. Eu quero, mas me sinto perdida. E a gente começa a achar que tem que abrir mão de algum pilar da nossa vida. E não é muitas vezes esse caminho, porque a mãe frustrada gera filhos frustrados. O filho vai ser aquilo que você é internamente, por isso que a gente nutre ele daquilo que a gente carrega. E aí ela mandou mensagem, eu não acredito, sábado à noite, aí meu marido, saímos, foi maravilhoso, ai, que alegria. Mas para isso a gente teve que olhar para alguns lugares, inclusive para as dores dela, que ela sentia muita culpa. Como assim, eu vou deixar os filhos para sair? Parece que eu sou a mãe ruim. Mas tem a ver com a nossa ferida do abandono, que vem da minha infância. Porque mesmo com pais presentes, pai que a gente fala, nossa, mas eu tive tudo de bom com os meus pais, mas emocionalmente eles não tinham habilidade de lidar com o que a gente sente. Então, muitas vezes nós estávamos em um contexto que parece bom, mas a criança se sentiu emocionalmente desamparada por essa falta de leitura, que a gente tem como adquirir esse conhecimento hoje. Aí é culpa deles? Não. Cada geração, ela avança em um processo de desenvolvimento. Até porque nós vamos deixar algumas lacunas e feridas em nossos filhos. É, o papel é quase... Não, a gente não anula. Não tem o caminho zero. Mas percebe, praticamente, olha para sua semana e se pergunta, qual é o momento que eu tenho com meu marido de marido e mulher? Qual é o momento? Às vezes pode ser um café da manhã antes de todo mundo acordar. Às vezes pode ser depois que as crianças dormem. Então, na minha casa, quando tudo começou, as crianças dormiam 9, 10 horas. Aí eu fui estudar, descobri que isso prejudica o desenvolvimento infantil, fui entender. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou regular o sono das crianças, porque eu preciso dormir melhor, que eu já vou ser melhor. Agora as crianças dormem, eu tenho um momento com meu marido. Então, quando você alinha internamente, você consegue alinhar externamente de forma a ter aquilo que você deseja. Por que muitas vezes a nossa vida está meia confusa? Porque a gente nem alinhou dentro, não sei nem o que eu quero, a gente vai empurrando tudo com a barriga. Então, na prática, tem um momento. Pode ser 15 minutos na semana, depois você vai estendendo. Hoje, para as minhas alunas, eu acho que a gente podia fazer um desafio com a Simone. Peraí, deixa eu só fazer uma... daqui a pouco. Calma, não. Peraí, respondi as perguntas. Pode ser. Faça o dia do casal. Eu acho que... Não, qual eu ia propor isso. Vamos fazer a trupe. Vamos fazer na trupe. Vamos fazer na trupe. Na semana do episódio. Vamos todo mundo que tá assistindo fazer o dia do casal e receber mandar o feedback. pra gente. Bora, Gostei. verdade. Inclusive a gente. E claro, vamos. Eu já vou colocar o frisante gelar hoje. E é nas coisas simples. Já deveria marcar um Vale Night e todo mundo junto com os Eu deixo aonde? Primeiro a 2, depois com os amigos. Olha, ó, primeiro a 2. Então vai ser o desafio. Fechou, aí depois todo mundo junto, né? Ô, Simone, agora, desculpa, deixa eu só... É porque tem uma coisa que você falou, né, da raiz, do caule, dos frutos, né? Os frutos seriam os filhos. E é bíblico e a gente esquece que os frutos vão cair. Eles não vão ficar lá na árvore pendurado, não, filho. Eles vão, a gente deixa pai e mãe pra ser A síndrome do ninho só. vazio. Vem a síndrome do ninho vazio. Você ficou tão apegada ao filho, você não olhou pro casal, que quando eles vão embora, muitas mulheres Pois é, entram por em isso que depressão. a construção tem que ser E não existe mais o pensando casamento. nisso, né? E outra coisa, pensando nisso também, qual é a qualidade desses frutos? Exatamente. Entende? E nós estamos construindo. Algumas pessoas falam assim, eu não vou deixar filhos pro mundo do jeito que tá.
Mas e se a gente se perguntar que filhos eu tenho deixado para o mundo? Eu entendo que a reconstrução daquilo que a gente tem vivido começa dentro. Primeiro, dentro de nós. Essa reorganização. O que eu tenho feito? O que eu carrego que está impactando? E aí dentro de casa. E é dentro de casa, na construção dessa base, que eu mudo o mundo lá fora. Então, às vezes, eu vejo que nós estamos fazendo muito esforço para mudar fora sem olhar dentro. Porque vai ser um trabalho de formiguinha, mas vai ser na minha casa, na sua casa, na sua casa, na sua casa, e depois isso forma o todo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E quando é de dentro para fora, é mais duradouro, é mais efetivo, assertivo e é mais leve. Por isso que educar, para mim, se tornou um processo de reeducação, autoeducação. Porque aí eu me vi, o que eu estou fazendo que está gerando esse comportamento nas crianças. Mas essa é uma mentalidade diferente, porque normalmente, o que a gente pensa? O que eu vou fazer para essas crianças se comportarem de outra forma? Sim. Que é onde vem a educação repressora. Eu tenho que fazer ele se comportar melhor. E quando eu mudo o olhar e falo assim, o que eu estou contribuindo para esse comportamento? O que eu estou contribuindo para esse desafio? Será que o meu filho é birrento? Ou ele está tentando me dizer alguma coisa? Porque para mim hoje, o desafio com as crianças é um pedido de socorro. A criança está manifestando que tem alguma coisa errada. Só que a gente não faz essa leitura. A gente olha a criança como erro. Tem uma professora minha, de uma das pós que eu fiz, ela fala sempre assim, antes do comportamento vem o sofrimento, né? Então, a criança está sinalizando alguma coisa. Vamos imaginar o iceberg? Como é o iceberg? Você vai entender, todos vamos entender essa questão do comportamento. Ele aparece só a ponta. Isso. E embaixo do nível do mar? É uma grande montanha. Né? O comportamento é a ponta do iceberg. Para a manifestação do comportamento, já existem muitas outras coisas internas. Então, a birra, a agressividade, uma criança irritada, uma criança chorona, uma criança mal comportada, por baixo daquele comportamento existe necessidade de se sentir atendida, falta de atenção, sono. Existem outras coisas, ele manifesta no comportamento. E mudar esse olhar faz a gente parar de sair da dipirona para tratar uma dor e tratar realmente o que está causando a dor. E você é mais ou menos isso no comportamento. É interessante ressaltar, porque quando a gente tem uma criança chorona, birrenta, é mais fácil identificar. Agora, quando você tem uma criança introspectiva, calada, uma criança que aceita tudo que você fala, aí o problema ainda é maior, porque a gente pensa sempre, e eu digo isso porque eu sou colérica, né? Então, o colérico é muito fácil você entender, porque assim, já expressa na lata. Tipo, a gente já tá falando até sem dever falar. Sem nem pedir. Então é fácil falar assim, aquela criança é assim, você trata. Agora a criança que é melancólica, que é introspectiva. Isso me fez lembrar algo. Que você precisa ter um olhar muito mais atento, porque os sentimentos ali, as dores são muito mais profundas. Mas criança quietinha e comportada é o que todo mundo quer. Exatamente, por isso que eu acho que é importante. Inclusive, vamos ressaltar que tem uma diretora ali que está passando com a placa de tempo esgotado e a gente não quer terminar. Então, nós vamos ignorar a sua placa, Thaísa, hoje, porque essa pauta não pode passar sem ser explanada. Né? Eu me preocupo muito com essas crianças. Aconteceu algo comigo, que eu sou a mensagem viva daquilo que eu ensino. Eu vivi os processos e foram profundos e libertadores. Por isso que eu desejei espalhar isso para outras mulheres. Quando eu comecei essa minha jornada de entender as crianças, de me entender, de me encontrar, eu estava fazendo um curso sobre a criança interior ferida, que hoje é o que eu abordo nas mulheres. E algo me chocou em um dia, quando a minha mentora, disse assim, sabe aquele filho que não dá trabalho, que é obediente, todo mundo fala, nossa, como ele é comportado. Era a minha filha mais velha, que na época ela tinha quase 5 anos. Eu achava que ela não tinha nada para resolver com ela, que o problema era o meu filho do meio, que era o birrento, que fazia as coisas. E na hora ela disse assim, é o filho mais reprimido emocionalmente, ele não consegue se expressar. Ele nem manifesta que não concorda com você, engole tudo calado. E o que é engolir calado? É uma grande bomba. Só que isso só vai aparecer depois, lá na adolescência. Não aparece na infância. Por isso que é uma construção, é uma jornada. E aí naquela aula eu falei, meu Deus, a Valentina,
Nunca tinha pensado na Valentina. Era a quietinha, obediente, a comportada. Por quê? Porque desde quando nasceu, ela estava sob os cuidados dessa mãe autoritária, que dava tapinha na mão. Não faz isso, não pega. Mas era por amor. Eu falo para as minhas alunas, a gente não erra por falta de amor. Não. É falta de conhecimento. Exatamente. Então, mesmo naquele lugar, também era amor com os meus filhos. Eu só estava fazendo de uma forma que para mim era o certo. Só que eu descobri o outro lado. Então, naquele momento caiu a ficha da minha filha mais velha, a comportada, a obediente, o quanto ela estava reprimida emocionalmente, o quanto eu precisava olhar para ela também e dizer, minha filha está precisando de ajuda, porque ela não consegue nem se expressar. Por quê? Porque a relação foi construída à base do medo. E quando é a base do medo, eu não posso me manifestar, porque eu tenho medo das consequências. O que eu vou perder de bom? Ou que dor que eu vou sentir? Porque o castigo e a palmada dói. A gente é que não aprendeu a ler isso na criança. E ela já estava com quantos anos? Quase 5. Então, e que bom que você conseguiu identificar a ser tempo de você corrigir isso, né? Agora, já que nosso tempo está esgotado, dá para entrar numa parte do sono rapidão? E aí a gente conclui, por favor, que eu acho muito importante. E aí também a gente pode marcar a parte 2. Acho digno. Obrigada, viu, diretora? Porque cada assunto dá para ser um episódio. E aí, quando você falou da regulação do sono, que seus filhos, você precisava, começou a estudar sobre sono para poder regular esse sono deles e se reorganizar a sua rotina. Fala pra gente um pouco de sono, desse universo. Bom, de forma geral, tanto, né? Porque amedronta. De forma um pouco geral, né? Porque cada fase a criança tem um sono adequado. Mas, digamos, os pilares. Primeiro, a criança foi feita para dormir. A gente acha muito normal a criança que não dorme. É assim mesmo, acordar várias vezes à noite. Não é necessário ser assim. Isso depende da idade? Não, desde bebê é possível. Ela vai ter despertares, porque ela precisa da amamentação, tem o processo de dente. Eu posso dizer que o primeiro ano é uma fase de bastante agitação e mudança, porque é a fase em que a criança está mais vivendo os saltos de desenvolvimento. Isso impacta o sono. Só que quando você tem clareza do que é um salto, como é um sono, e dentro de uma rotina que a criança já tem um sono de qualidade, os efeitos são mínimos negativos, que eu quero dizer, tumultua menos a sua vida, quando você não tem clareza nenhuma. Então, um dos pilares, a criança precisa dormir, é saudável para o desenvolvimento. Fisicamente falando, a partir dos 4 meses, ela já tem condição física de dormir uma noite inteira. Ela já consegue. Existe algumas particularidades? Existe da criança baixo peso, existe alguma outra coisa? Existe. Então, o pilar número 1, a criança foi feita para dormir. E a gente precisa de ajuda, e hoje tem a consultoria do sono. Mas vou te que falar, pode nos viu, ajudar. Simone? Vou te falar, viu? Meu filho fugiu à regra. Meu filho, a gente parecia um zumbis caindo na parede. Tipo, eu não conseguia nem olhar pra cara de Oliver, porque te falava assim, não me pergunta nada. Isso acontece muito. E a gente fez tudo. Rotina de sono, higiene de sono, nananê. Ele só foi dormir mesmo, de verdade, depois dos 11 meses. E tudo que era aquelas teorias lindas, nem casa a gente fazia apaga todas as luzes, faz rotina, dá banho com não sei o quê. Só faltei dar chá, só não deixar porque a pediatra não deixava, mas... Outro ponto importante que traz muita clareza. A noite é resultado do dia da criança. Um dia bem vivido traz uma noite bem dormida. Mas o que é olhar para o dia? Existe rotina e existe ritmo. Nós vemos muita receita de bolo na internet sobre rotina e a gente não tem clareza sobre o ritmo. O ritmo é o que dá a sintonia na rotina e você sabe o momento certo de cada coisa. E o ritmo respeita a idade da criança. Então, uma criança de 1 ano tem um ritmo diário diferente da criança de 5. E isso impacta no sono. Então, equilibrar o ritmo, por exemplo, pode ser que essa criança está em um ritmo mais acelerado do que é adequado para a idade dela. Isso faz com que ela acumule cortisol ao longo do dia, como se aquele cérebro não tivesse uma pausa. Aí a gente leva essa criança para a noite com cortisol muito alto, que é o hormônio que nos deixa acordado. Ela não consegue adormecer, não entra no sono profundo e tem muitos despertares. Por quê? Porque o acúmulo de cortisol durante o dia, em uma rotina desajustada para a idade, atrapalha o sono noturno. E o que é um acúmulo de cortisol para bebê, por exemplo? Qual idade? A gente está falando de 0 até ali 11 meses. Então, vamos lá. O bebê muda de mês a mês. Então, por exemplo, um recém-nascido, se for organizar uma rotina de sono, de 0 a 2 meses,
é bastante flexível, ou, como é que eu posso dizer, é uma fase em que eles estão se adequando a adquirir uma rotina. Mas se você adota uma rotina com eles, você vai conduzindo ele de forma a equilibrar a rotina, a partir dos 2 meses eles se estabelecem dentro daquilo ali. Rotina não é só horário, rotina também tem ritmo. Um bebê recém-nascido, ele tem janelas de sono, ele dorme muito mais do que fica acordado. Então, para um bebê de até 30 dias, a janela de sono dele é 40 minutos. Então, quer dizer que a cada 40 minutos, ele vai tirar uma soneca. É como se o bebê tivesse vários dias dentro de um dia nosso. O dia do bebê não tem 24 horas, tem 40 minutos. Ele acorda e precisa viver. Então, ele vai comer, trocar a fralda, conversa, ter interação com os pais. Aí, ele viveu um dia. Ele precisa dormir. Porque quando ele está acordado, ele está em processo de aceleração mental. É muito estímulo. O cérebro dele é imaturo. Tudo é estímulo. Tudo é uma nova aprendizagem. Ele está gastando energia e acumulando cortisol. Aí vem o sinal do sono. Então, reconhecer o sinal do sono faz a gente se alinhar na condição da criança. Qual é o sinal de sono que o meu filho dá? É o bocejo, é o esfregar. Geralmente, o bebezinho é o bocejo. Esfregar dos olhos já é maior. Então, quando eu ver o sinal do sono, essa criança precisa ser levada para dormir. Para quando ela dorme, ela baixa o cortisol e se prepara para um novo dia. Igual nós vivemos 12 horas acordado, 13, 14. Precisamos dormir bem para baixar esse cortisol e viver um novo dia. Esse acúmulo de noites mal dormidas deixa a gente tenso, em alerta, é desgastante para o corpo. E a criança também. Então, é importante entender as janelas do sono para a idade e o sinal de sono. Aquele bebê que já está irritado, que já está choroso, já passou a hora dele dormir. E a criança não adormece em exaustão. É como quando nós estamos muito preocupadas ou estressadas com a situação, a gente deita, rola na cama, rola e não dorme. Por quê? Estamos irritadas, tensas ou muito preocupadas com algo. Então, o cortisol está muito alto, porque o sono também é hormonal. Então, se o meu bebê passou da hora de dormir e ele já manifesta irritação, é que está fora da janela de sono. Aí, na observação, essa mãe vai conhecer o bebê, vai reconhecer os sinais e vai ficando claro qual é o momento que aquele bebê precisa dormir. E quando ele vai para a soneca relaxado, com esse cortisol, sem estar em exaustão, ele consegue adormecer e geralmente as sonecas são mais longas. Quando o bebê é levado para dormir, já irritado, já choroso, ele demora a dormir, porque ele demora a pegar no sono, e é soneca curta, porque é uma soneca superficial, porque para entrar em sono profundo, o cortisol tem que estar baixo. Então, é uma construção. Aí o bebê tem 2 meses, aí essa janela de sono aumenta para 1h15, 1h20, 3 meses, 1h30. Então, quando meu filho tem 3 meses, 4 meses, a janela de sono vai ser mais ou menos 1h30. Desde a hora que ele acordou, ele vai viver 1h30 e vai precisar dormir. Sem essa clareza, a gente estressa a criança, mantendo ela muito tempo acordada. Aí ela vai ficando cada vez mais irritada, mais nervosa. Aí a falta da soneca adequada no dia acumula esse cortisol, porque o cérebro dele precisa manter ele acordado. É como se ele fizesse uma leitura assim, essa criança está muito cansada, ele está com energia baixa, o que eu vou fazer para ajudar essa criança? A aumentar o cortisol e liberar a adrenalina. Aí a criança fica mais agitada e com sono, porque o cérebro está tentando ajudar, porque eles são 99% de reações automáticas. E vai depender daquilo que a gente faz com ele que regula esses ritmos circadianos, que tem a ver com o dia e a noite, com a melatonina e com o cortisol. Entendeu? Entendi. Então, se ele não faz as sonecas que ele precisa adequadamente durante o dia, ele acumula esse cortisol e leva para a noite. Vai dormir de noite, não está com o cortisol baixo, ele tem um sono superficial, traz vários despertares. Tá, e aí, quando você vem com essas regrinhas e com essa rotina para que ele durma a noite inteira, como que eu vou entender, eu que acabei de ganhar neném, se os cochilos que ele está tirando, as sonecas que ele está tirando durante o dia, elas estão sendo, da maneira correta, e qual é o momento que durante a noite eu vou fazer com que ele durma a noite toda? Ou pelo menos tentar fazer com que ele durma a noite toda. Quando você começa a ter clareza sobre isso, o que é o sinal do sono, o que é a janela do sono, eu ensino a mãe a reconhecer o filho. Então a gente usa o horário, o relógio para se organizar. Mas o filho, a observação do filho, ele vai dar os sinais. Então, o ideal é essa mãe reconhecer as necessidades da criança.
Então, você começa a reconhecer quando a soneca é efetiva, porque ele acorda bem, ele acorda sorrindo, acorda tranquilo, não é uma criança chorosa, não é uma criança irritada. A maioria das vezes, aquela criança, chora o dia inteiro, é muito irritada, nada tá bom. A mãe fala assim, parece que nada tá bom, não sei o que fazer. É uma criança que não dorme. E esse recém-nascido, esses cochilos, você pode deixar ele dormir à vontade ou você precisa saber o tempo certo? Por exemplo, com um mês, essa janela de sono, ele vai ser de 40 minutos. E se ele dorme 2 horas? E se ele dorme Não, a janela de sono é o tempo de capacidade que ele consegue ficar acordado. Acordado, né? E o tempo... Aí ele dorme. Isso. Geralmente, os recém-nascidos tendem a dormir muito. E se respeitar a janela de sono, aí que dorme mesmo. A minha Ana, que é a terceira, dormia muito. Todo mundo achava que ela dormia demais. Então, aí entra o acompanhamento com o pediatra, acompanhamento do bebê, porque geralmente o bebê, ele é amamentado a cada 2h30, no máximo 3 horas, às vezes com 2 horas ele já está com fome. Então, essa mãe precisa ter um contexto avaliado. Por isso que eu não gosto de receita de bolo, porque a minha vida é diferente da sua, que é diferente da dela. Então, o que é ideal? Eu preciso entender o cenário, eu tenho um bebê, o que significa, qual a janela que ele tem, aí eu observo e olho para o meu contexto. Por isso que eu gosto do atendimento personalizado. Então, às vezes, aquela criança é baixo peso, ela tem que ganhar peso, ela vai ter que acordar a criança para mamar cada 2 horas, se aquela criança estende uma soneca. Porque quando você respeita a janela de sono, é incrível como eles dormem bem. A minha, todo mundo dizia, nossa, ela dorme demais, ela não tem alguma coisa? Mas é porque a criança precisa, porque é no sono que o cérebro se reorganiza, é no sono que o cérebro deles coloca tudo no lugar, tudo que ele está sendo estimulado, tudo que ele aprendeu, é que consolida a memória, é que consolida aprendizado. Então, dormir mal também prejudica o desenvolvimento, gera uma criança acelerada, uma criança agitada, porque é como se aquele cérebro nunca descansasse para se reorganizar, é uma mente estressada. Imagine isso acumulado ao longo de 5 anos, 6 anos, 8 anos, traz muitos efeitos negativos, inclusive dificuldade de aprendizado na escola, inclusive uma dificuldade, um déficit de atenção, que vem de uma consequência de noites mal dormidas. Eu acho que esse conhecimento ele é importante, inclusive, pré-gestação, porque a rotina que você tem de gestação interfere depois. No meu caso, particularmente, meu filho fez todas essas janelinhas aí, com acompanhamento e tudo, e é dele inato, porque eu sempre acordei de madrugada para estudar. Que é o meu horário onde eu tenho um maior rendimento. Então, assim, na minha casa eu sempre tive o hábito de acordar às 3 da manhã. Eu durmo muito cedo. A gente dorme muito cedo. E Bernardo replica isso. A gente vai entender depois. Então, tipo, 5 horas da manhã na minha casa, meu Deus, já tá todo mundo acordado vivendo antes dele. Hoje, ele é o relógio. E a gente fala, não acredito, o menino vai dormir. Como o menino vai dormir? Se eu nunca acordei num horário diferente. Pode até a gente tentar, né, com conhecimento da profissional, fazer esse ajustezinho. Mas assim, mas você vai ver que a quantidade de sono, então ele é uma criança que dorme 6, 6h30, 7 horas com muito custo. Todos os meus dormem 6h30, até de 8 anos. 7 horas, assim, é tipo um milagre. A gente tá soltando foguete. Então, a gente não participa. Sério? A gente não participa de eventos sociais. Já não. Tudo bem que a gente dá desculpa porque a gente não gosta. Corta essa parte. Não, é verdade. A gente Mas olha como é legal caseiro. O conhecimento. Porque o conhecimento, para mim, traz clareza e libertação. O conhecimento, para mim, não é para engessar. Nunca. Engessa quando a gente busca a receita do bolo ou o caminho fácil. Aí eu quero um caminho fácil. Me diz aqui o passo 1, passo 2, passo 3. Porque se essa é a sua vida, esse é o seu ritmo, você entendendo a janela do sono, o que é saudável para o seu filho, você vai conduzir a rotina dele, se adequando à sua casa, de forma a sua vida ficar feliz. Respeitando você, a sua casa e a criança. Entendeu? Então, isso para mim que é a magnitude do conhecimento. Porque e do atendimento personalizado, não ser, né? Não ser desrespeitoso com a criança que precisa dormir, que precisa ser respeitada a janela de sono, que precisa de algo para a idade da criança, e não essa criança vir para a minha vida de adulto, ao mesmo tempo que eu preciso inserir essa criança dentro de que tipo de família eu quero construir. Igual antes que meus filhos dormiam 9, 10 horas, eu fui regulando esse sono, e meu marido trabalha, e ele chega sempre tarde, 7, 8, era aquele momento com eles, né? E agora, o que eu vou fazer para regular esse sono e ter contato com o pai? Então, eu inverti isso e a qualidade de vida mudou. Então, meus filhos dormem até hoje, já faz mais de 2 anos isso, com organização de rotina, entendendo o que eles são, o que ele precisa. E não é algo engessado, é para ser algo fluido. Rotina engessada, que é pesada para você, tem alguma coisa errada, ela não tem ritmo.
Então, eles dormem todo mundo 6h30, 7 horas. E aí, o nosso momento em família foi para de manhã. E 6 horas tá todo mundo vivendo. Às vezes dá para brincar antes de ir pro trabalho. Aí já tem um momento na mesa. E aí, eu fui estabelecendo outros pilares e mudou tudo. Então, no início, a gente estava com o mesmo tempo. Digamos assim, a gente não abriu mais janelas de tempo. Reorganizou os pilares, os pontos importantes. Começamos a ser mais intencionais naquilo que nós estávamos fazendo. E aí, todo o ambiente emocional mudou. Nós nos sentimos muito mais conectados com as crianças, num ambiente familiar muito mais saudável, com o mesmo tempo que a gente tinha. Porque a gente acha, não, eu tenho que abrir mais tempo, eu tenho que deixar isso, eu tenho que ter mais tempo. Claro que o tempo é importante, mas eu atendo mães que chegam para mim e falam assim, olha, eu achava que eu tinha que deixar de trabalhar 2 dias na semana, eu deixei. Eu falei, e aí, resolveu? Não, tá do mesmo jeito, ou tá pior, porque agora eu brigo mais, porque agora eu tô mais nervosa. Não é só isso. Eu falo para ela, dentro do meu método, que o tempo é o último pilar. Primeiro eu tenho que olhar para essa mulher. Como é que tá essa mulher? Primeiro eu tenho que olhar para essa conexão. Como é que tá a minha conexão com as crianças? Aí eu tenho que olhar para o sono. Gente, porque uma mãe que dorme mal, não tem como ela acolher uma birra, ela tá Existe irritada. mãe que dorme bem? Existe mãe que dorme bem. E aí nós invertemos isso. E aí na nossa casa, hoje nós temos esse padrão, porque aí eu achava também que botava as crianças dormir, ficava trabalhando até 1h, vou aproveitar. É uma ilusão isso, você fica mais cansada, é improdutivo, o seu outro dia é arrastado. Então, aí nós nos reeducamos, todo mundo também dorme cedo e a vida começa cedo. Então, a gente brinca antes, muitas vezes, de ir para a escola, é um momento muito mais agradável você começar o dia assim. Poxa, tô feliz em casa. Inclusive para as crianças, inclusive para o desenvolvimento deles. Lá em casa, como todo mundo é da manhã, separa. Piada interna, viu, Simone? Desculpa aí. Depois a gente explica. Como a gente é muito da manhã, quando o Bernardo vai pra escola, tipo, parece que a gente já viveu uma vida. Às vezes a gente já tá cansado, tipo assim, menino! Eu sei como é. Eu imagino. Você acorda muito cedo, então você aproveita pra tomar café, você faz o café junto, você... E hoje era 5h50, ela tava respondendo, eu falei assim, mas já tá acordada? Não. Fazia tempo, né? 5 da manhã, lá em casa, tá todo mundo vivendo, né? Entre 4h30 e 5 da manhã. Bernardo dita. Às vezes a gente acorda e fica mudo. Pra ver se ele fica mais um pouquinho. Que a casa escuta, né? O ambiente da casa. Pra ver se ele fica. Mas, deixa eu ver se ele... Quando é que eu tenho que falhar a porta? Ô, tia! Nem vou falar que todo mundo aqui, não. Eu digo, tô puxando pra mim já, Natália. Tá bom, A culpa era sua. Aliviando pra Natália. Tô aliviando o seu lado. Mas eu digo aqui, tem um quadro no nosso podcast que chama Rapidinha. E eu falo assim, que depois que a gente vira mãe, é só na rapidinha mesmo pra gente poder dar conta, né? Mas, segundo a Simone, assim, ó, a gente começa com uma rapidinha, entendeu? Depois a gente vai aumentando até umas 7h15 da manhã. E aí, assim, é um bate-bola. Então, eu vou falar uma palavra e você me responde o que vem à tua cabeça com 1 ou 2 palavras. Certo? Tá bom, certo. Um cheiro. Chocolate. Legal. Sentimento. Acolhimento. Hilton. Ai, suporte, amparo, tudo. Profissão. O manifestar daquilo que você já vive. Simone. Reconstrução. Não florescer. Filhos. Filhos. Uma nova geração. Um desejo. Que todas as mulheres se reencontrem em si mesmas. Família. Família. A resposta para o mundo. E é com esse gostinho de quero mais que a gente finaliza mais esse podcast. Tenho certeza que você aí de casa ficou assim, ó, quanta coisa que eu preciso olhar aqui para dentro de mim, para dentro da minha casa, para dentro da minha relação, porque realmente foi um momento que a gente teve aqui de muito aprendizado e de um olhar diferenciado para nós mesmos. Simone, muito obrigada, de verdade, por ter aceito o nosso convite e eu espero que você tenha sentido a vontade para conversar aqui com a gente. Obrigada, eu estou feliz, muito grata por estar aqui, eu amei passar essa tarde com vocês, foi maravilhoso e desejo sim que toda mulher se encontre nessa jornada de mãe, de esposa, porque um olhar para si mesmo melhora tudo. E hoje eu tenho uma comunidade onde eu conduzo mulheres nesse processo de reconexão consigo, em um resgate da própria identidade, dessa essência feminina
que sem a gente perceber, a gente acaba se distanciando dela e permanecendo em um lugar mais difícil e pesado. Porque ser mulher é bom e é para ser prazeroso, não é para ser pesado. E isso é super possível. Muito obrigada. A gente que agradece. E olha só, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Deixa aqui o seu comentário caso você tenha alguma dúvida. Vai ter o @ do Instagram da Simone para você também segui-la lá e entre em contato com ela caso você se interesse por alguma mentoria, né, Simone? Isso. E lembrando que nesse podcast Trupe de Mãe, Cada mãe é uma peça.